A gente começou com 16 participantes, chegamos nessa final super mega produzida. Rolou câmera lenta, efeitos especiais, momentos emocionantes. Então a gente vai comentar tudo agora dessa grande final. Oi pessoal, eu sou o Gui. E eu sou a Gabi. E a gente tá aqui pra falar de Masterchef Profissionais. Afinal. Tipo, a prévia. Afinal, porque era a final e a final porque a gente demorou uma semana e meia. Então tudo bem. Vai valer a pena, vai valer a pena. Então chegamos lá no final com Francisco e Pablo, uma final um tanto inesperada, né, pensando na trajetória do programa. Mas, enfim, foi o que foi. E eles tinham que apresentar um menu completo. A Paola disse que queria ver a gastronomia dos dois, né? Eles tiveram 1 hora pra fazer as 2 entradas, 1h30 pra fazer 2 pratos principais e 1 hora pra fazer 2 sobremesas. Eu achei bem desafiador, assim, em termos de tempo, né? Essa é a dificuldade que o Profissionais traz na final, diferente do amador, que é uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. Você tem que fazer ali 2 com um tempo bem parecido, então assim, é onde pega mais forte ali nos profissionais, né? A gente já quer falar uma coisa, gente. Francisco tava lá super confiante, falando, porque o Pablo é um garotão, né? Tipo, não tem a experiência que eu tenho e tal. Tendo em vista muitas das tretas que rolaram nessas últimas semanas, até pela questão da reunião e de participantes que são confiantes demais e tal, tem uma coisinha que eu acho que é importante a gente frisar. Quando o participante é mais chorão ou é mais quietinho e tal, todo mundo fala, ele tem que ser mais confiante, tem que se impor mais e tal. Então a pessoa às vezes ela é chorona, mas ela se controla pra não chorar muito, pensando nesse feedback. Quando a pessoa é muito confiante, a gente acha que a pessoa também tem que ter o cuidado, de partir dela esse cuidado, da confiança dela não soar como arrogância, porque já é fácil. Então assim, é um trabalho da pessoa também. Sim, então a gente entende quando as pessoas falam que o Francisco é uma pessoa extremamente arrogante. Porque por mais que ele tenha esse viés, né, da confiança, de confiar no trabalho dele, na experiência, é muito a maneira como ele se coloca, como ele demonstra essa confiança. Não é menosprezando o outro participante que você consegue se mostrar uma pessoa confiante. Então o Francisco já começou o programa assim, derrapando, e nesse momento... Fala mal, Francisco! E nesse momento você já começou a mudar sua torcida ou você ainda era time Francisco? Não é que eu era time Francisco. Eu achava que seria legal o Francisco ganhar pela trajetória. Porque não... A trajetória do herói, né? Pelo visto você concorda com ele. Não, é porque assim, eu não criei empatia por nenhum dos dois. Então eu tava meio naquela, sabe, tipo, foi morno assim pra mim. Inclusive a final toda pra mim foi morna, só esquentou quando chegou aí no finalzinho, mas a gente já chega lá. Então assim, isso eu achei importante, porque as pessoas prezam muito isso, porque a pessoa é muito confiante. Mano, você sempre tem que ter cuidado com o seu discurso, é responsabilidade sua que você fala. Então você pode ser confiante, não tem problema nenhum ser confiante. Você tem que só tomar cuidado em não ser arrogante, porque se confunde muito fácil e é você que tem que tomar cuidado, não é a percepção do outro que tem que tomar cuidado, não. Então assim, Francisco, uma galerinha aí do Twitter, temporadas passadas, que eu não quero citar não pra não ganhar treta. Não ganhar processo. Não ganhar o processo. Vamos repensar isso aí, que eu acho que é uma boa reflexão, tá? Não sou formado em psicologia não, mas é a ideia. Fica a dica. E, gente, já que a gente falou aí de trajetória do herói, esse foi o gancho que o Francisco falou que teria todo o menu dele, né? Eu não sei da onde o Francisco tirou que ele era o herói da temporada, porque definitivamente não era. Não foi, nunca mas foi. Ele disse que o menu dele seria a trajetória do herói, que ele ia prezar um pouco mais pela modernidade, que é, Gui, muito aquilo que a gente conversava, que na final você precisa fazer algo que você não fez até agora. Exatamente. E o Pablo, por outro lado, ele foi pelo caminho do lixo ao luxo. E ele falou, inclusive, que era baseado na trajetória dele, e a Ana Paula ficou tipo, você tá falando que você era um lixo no início do programa? Quase lá. Mas uma coisa que eu achei fantástica é que, principalmente do lixo ao luxo, é que ele queria provar mais uma vez que dá pra fazer uma gastronomia de alta qualidade com ingredientes muito baratos. Essa já foi uma boa pegada ali no começo. Uma coisa que eu peguei também é que eu acho que essa ideia dele vem muito da prova dos pratos bonitos, que ele fez daquela ideia do Rio Tietê, que virava não sei o que. Ele pegou essa vertente e foi embora. Agora o negócio do herói, eu lembrei de um episódio que a gente fez que você falou isso, de que ele tava se achando herói, mas que ele nunca foi herói, que era mais fácil o Pablo ser herói pela reviravolta do que ele. Então assim, mano... Eu não entendi, o Francisco pegou pra si esse papel de herói. Mas o Pablo, Gui, além dessa história aí do Rio Tietê,
Ele tem um histórico no programa de trabalhar com língua, com rabada, é uma coisa que ele gosta. Acredito até que no restaurante dele é uma pegada que ele tem, né? Então, assim, desde o começo eu já era time Pablo, mas eu também achei o conceito dele mais interessante do que Francisco viajando lá na maionese. O herói. Achando que ele era o que ele não é. Pois é. Começamos aí nas entradas, 2 entradas pra cada um. A gente já vê aí essa mudança no cardápio dos dois, porque o Francisco foi pro foie gras, ele foi fazer uma linguiça de camarão, que ele já pegou esse camarão porque ele queria usar de novo aquela história de como ele é alérgico, mesmo não podendo comer, ele sabe fazer. E o Pablo foi para os ingredientes mais simples. Ele usou fígado também, só que de galinha, e ele usou o mexilhão. Então, assim, é muito curioso como os pratos deles tinham uma linha semelhante. Os dois usaram fígado, os dois usaram frutos do mar. No prato principal, os dois usaram peixe, mas com essa característica: o Francisco usando ingredientes refinados e o Pablo usando ingredientes bem mais baratos. O Pablo acabou fazendo ali de primeira um nhoque, com que a ideia dele foi misturar o patê de fígado com um purê de batata doce. Só que, pelo que o Ravi, inclusive o Ravi, tipo, mega conselheiro ali, né? Ele gastou a final ali dando vários conselhos. Ele fez esse purê da batata, cortando, cozinhando e tudo mais. A dica que o Ravi deu é que isso ia juntar mais água no processo do que secar a batata. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, gente, a gente já falou isso aqui na temporada. Escuta Ravi. Escuta Ravizinho. Ravizinho sabe das coisas. Ele é novinho, mas ele sabe. Exatamente. E aí o nhoque dele ficou totalmente sem ponto, né? Ele até tentou dar um jeito ali com a Xantana, pegou umas dicas com a Angélica, mas não rolou, ficou com uma textura bem esquisita. Então, assim, a primeira entrada do Pablo a gente viu que não tinha agradado muito, não. Ele fez um consomê de ameixa que foi bem elogiado, mas o nhoque em si... Não, tava muito feio. Tava zoado. Tava muito feio. Tipo, ele colocando, tava melequento. No prato ele botou os 6, mas não tava apetitoso, sabe? Tipo, não dava vontade. Ainda vou te falar mais. Quando eles serviram as entradas, eu achei bem ezinho. Eu até falei, gente... No da Débora e da Michelle, eu achei que todo menu da Michelle deu uma surpresa tão grande que a gente ficava tipo, nossa. Ali eles entregaram e você ficava... Nas entradas. Nas entradas. Nas entradas eu também achei um pouco Começou fraco. maus. O Francisco fez lá o foie gras dele, que a gente já falou de foie gras em vários episódios aqui no canal. E, gente, a Paola reclamou um pouco do ponto. Como acompanhamento, ele usou abóbora, né? Ele fez abóbora assada com miso. O miso, pessoal, é um ingrediente típico da culinária japonesa. Ele funciona como uma pastinha, assim, que é um pouquinho mais doce. Então ele usou isso para assar a abóbora. Também tinha um molho que ele se baseou muito naquele molho de foie gras que ele fez na prova do turducken, né? Que recebeu algumas críticas ali do Jacan por ser tudo com muita gordura. Você já tem foie gras, já tem aquele molho gorduroso, já tem a abóbora que também tinha o miso. Então, assim, tava médio, assim. A Paola falou uma coisa muito boa, que é o problema das expectativas. Você espera e aí quando vem, tá maus. Aí eu achei também que, assim, o Pablo tinha ido mal, o Francisco também tinha ido mal. Vale dizer, gente, que o Francisco colocou farinha no foie gras. E aí quando perguntaram, tipo, por que você fez isso? Ele, porque você não faz mais, Jacan? Foi difícil, né? Você não faz mais? Aí o Jacan, tipo, como assim, cara? O que você tá falando aí? Não, porque eu li que você fazia. Ele, eu não faço isso não, pode perguntar pro Pablo, porque ele trabalhou comigo. E aí a gente entra numa outra, eu adorei a resposta da Paola na hora, que ela falou assim, se ele faz ou não, mano, ela não falou isso, mas assim, problema dele, que ele faz ou não, você tem que fazer. Porque soa muito como puxa-saco, né? Tipo assim, pesquisei, descobri que o Jacan bota farinha, vou botar farinha. Não, e eu achei assim, que foi muito bem feito pra ele. Porque aí o Jacan falou, tipo, querido, pesquise mais, né? Pesquise melhor. Você tá procurando umas fontes aí meio duvidosas. Pois é. E aí a gente teve essa primeira entrada aí, bem fraquinho. Bem fraco. Eu acho que a Ana Paula podia ter falado assim, gente, para tudo, desce Irine e Raíssa, vamos mudar. Ai, meu sonho. Ou Ravi e Raíssa. Ou Ravi, Raíssa, ou Ravi e Irina. Desce os dois aí que a gente vai trocar essa final aqui agora. Seria meu sonho. Infelizmente. Aí na segunda entrada melhorou um pouquinho, né? O Pablo, ele fez mexilhão, que eu achei muito legal, com creme de agrião e bacon. Também tinha umas florzinhas lá que eu não sei o nome. Não, isso foi legal do Pablo, porque ele trouxe essas punks em todos os pratos. Então, assim, é interessante isso. A Paola gosta de punk, por exemplo. Mas é aquilo, provavelmente ele sabe que a Paola gosta de punk. Aí quis botar em tudo. Sabe, mas tinha um conceito ali. Sim. Né? Então, assim, não era só pra agradar a Paola. É verdade. Eu achei o prato lindo, porque tava com aquela coisa vermelha
vermelha, né? Achei lindíssimo o prato do Pablo. E foi bem elogiado. Ele fez o mexilhão sem acrescentar sal e ele fez só no vapor. Então eu achei isso muito, muito, muito bacana. O bacon também deu um pouco de gosto de defumado no prato, né? Mas a crítica que teve foi que ele não limpou o mexilhão direito. Mexilhão, gente, assim, tudo que vem em concha é meio chato de você limpar, porque o mexilhão ele se alimenta filtrando a água do mar, então fica muita impureza ali. Então você tem que limpar ele muito direitinho. Você tira ele da concha, você tira essa... É como se fosse uma víscerazinha que eles chamam de barba, que a Paola falou, que fica ao redor dele. E depois você lava passando uma escovinha com cerda pra tirar areia e tal. Exige muito cuidado. Talvez ali na correria... Questão de tempo, né? Mas mesmo assim, é a mesma coisa que servir camarão sujo, né? Não tem como. Mas ainda assim, o prato foi super elogiado, já que eu falou que foi autêntico, original, saboroso, que é um pouco daquilo que você espera pra uma final, né? Não a reprodução de um prato, mas uma coisa bem autoral, como foi o caso. Isso aí. O Francisco, ele pegou aí, pelo menos eu senti um pouco de inspiração também na prova dos pratos bonitos, porque ele voltou no feijão verde. Sim. Ele fez essa linguiça de camarão, que foi uma técnica bem legal, ele picou o camarão todo. Ele fez um molho com as cabeças do camarão e aí ele enrolou essa massinha no papel filme, cozinhou ali pra ela tomar forma, tirou e depois ainda passou nesse caldo de novo pra ficar com bastante gosto de camarão. Sim. Então assim, é uma ideia... Eu achei muito legal essa ideia da linguiça de camarão. Ele também fez uma espuma de pupunha e coentro e vale dizer que ele disse que foi com um prato muito semelhante a esse que ele conquistou a famosa estrela Michelin. Então acho que aí também todo mundo, né, o público todo ficou com altas expectativas de que seria um prato Duca. E foi super elogiado o prato, né? Eu achei só um pouco assim, ele ter usado o feijão verde de novo em provas muito próximas, meio, sabe? Usa um ingrediente um pouco mais diferente que você ainda não usou. Isso eu também acho mal, a gente lembra lá sempre da Débora e a farofa, né? Tipo, eu acho que você tem que ter um pouquinho de cuidado nisso de repetir. Eu entendo, tudo bem, ele fez ali, eu acho super certo em estratégia ele colocar o prato lá da estrela Michelin, faz todo sentido. Mas talvez ele podia ter trocado o feijãozinho verde, até pra falar, ó, eu ganhei o Michelin com esse, então eu trouxe esse aqui buscando agora o Michelin de vocês. Sim, era uma boa. Né? Mas o prato tava bem bonito. Não, tava lindo. A Paula até falou que nem precisava da linguiça, né? Que a espuma tava muito boa. E a espuma, ela já é uma transgressão pro Francisco, porque em algum episódio ele falou que ele olhava torto pra espuma. Sim. Ele tava tentando fazer essa questão da modernidade. Eu acho que ele não atingiu modernidade, mas ele tava tentando em todos os pratos, nem que fosse na apresentação ou na espuma nesse caso. Ele tentou. Sim. Que foi muito o que a gente falou, assim, que ele precisava, na nossa humilde concepção, pra você surpreender na final, já que ele era tão clássico, era se ele chegasse metendo o pé na porta da modernidade, assim, tipo, um negócio muito louco de modernidade. Ele não foi até, tipo, tão forte. Sim. Ele ficou ali, tipo, tocando a campainha, assim, ao invés de meter o pé. Mas uma coisa também, da mesma maneira que a gente falou isso pro Francisco, a gente disse que o Pablo tinha que resgatar um pouco da base clássica. Ele continuou sendo extremamente moderno nessa final, mas em alguns pratos, a gente vai chegar lá agora, ele mostrou que tem sim base clássica, então talvez por isso tenha sido um ingredientezinho a mais ali na vitória dele. Vamos botar um placar. Vamos botar aí que as duas primeiras entradas estavam em e o Francisco levou ali porque o nhoque tava muito mal. Nas outras duas entradas, eu vou falar que eles empataram, então ficou tipo o Francisco um pouquinho mais acima do Pablo aqui. Francisco 2-1 até esse momento. Isso aí. Nos principais a gente teve de novo esse fio de não, alu Bianca, né? Tipo, essa batalha entre mesmos ingredientes de uma mesma linha, assim. Os dois pegaram peixe, os dois pegaram carne vermelha. Só que o Pablo pegou língua, o Francisco pegou... vitela. E aí o Pablo pegou... truta. E o Francisco pegou robalo. Isso aí. Então assim, por um lado que o robalo é um peixe muito mais nobre, por outro tem um pouco daquela questão de a truta é um peixe mais difícil de ficar fantástica. Então se o Pablo conseguisse, ele já tinha uma leve vantagem. A Paola falou disso do Pablo meio achando que ele tava dando um pouco de mole na escolha dos ingredientes. Eu acho que foi super estratégico. Eu também achei. Quando ela falou, eu falei, mano, até porque ela usou uma ali, tipo, no final do MasterChef Profissionais, tipo, mano... Sim, gente, é a estratégia dele, né? Ele quer apresentar aquilo ali, ele quer provar pra vocês que dá. E já ela ter esse pré-conceitozinho de que, isso aí eu acho que não é pra nível profissional, já mostra que ele tinha mesmo que ter feito aquilo, porque ele tinha que mostrar que aquilo ali funciona. Exatamente. Né? O Francisco apresentou esse robalo com a couve-flor em 3 texturas. Tinha purê, tinha ela só cozida e tinha ela em picles.
E também tinha pistache pra trazer crocância. Eu achei simples. Eu também. Quando eu olhei assim, achei meio... nhé. Ele recebeu o elogio de que o ponto do peixe estava perfeito, mas isso eu faço a Gabriela, não faz mais que a sua obrigação, né? Aí o purê recebeu críticas que está muito suave. Purê de couve-flor é complicado porque é suave. O gosto da couve-flor é muito singelo, assim. Então se você não incrementa... Eu lembro da Elisa, que ela tem um purê de couve-flor Tem, famoso, né? que falam que é delicioso, né? Então, tem que ter esse cuidado, não rolou. E o Fogaça falou que o picles, como era bem pequenininho, se perdeu no meio do purê e não trazia acidez. Então assim, era um prato correto. Era um prato mediano. A Paola falou que a textura tava incomodando um pouco ela. Eu acredito que é a textura do purê, né? Então ele ficou ali meio... nhé. O Pablo, por sua vez, fez um prato que primeiro, gente, estava incrivelmente lindo. Ele tinha que ter feito esse prato pra ser lá fotografado. Ele fez tipo um carpaccio de pupunha em que ele meio que escondeu assim o peixe. Era uma surpresa o prato, né? Eu sou puxa-saco, porque eu achei maravilhoso. Carpaccio de pupunha. Ai, que tava lindo esse prato dele. Lembrei. Mano, tava lindíssimo esse prato dele. Aí ele botou as ovas, que eram laranja, assim, então dava um contraste com o branco, mais as punks verdinhas que ele colocou ali. Então, e o lance do peixe, que foi muito legal, é que ele fez o peixe, ele recheou com tipo uma manteiga que ele fez, uma manteiga doce, ele derreteu o açúcar, jogou as castanhas e tal, e recheou o peixe disso. Então, tipo assim, levou sabor, levou umidade pro peixe que normalmente fica seco. Então, assim, tava bizarramente incrível. A Paola apagou a língua, né? Ela falou, nossa, tá delicioso, se surpreendeu, que já é uma coisa super positiva. A única crítica que o prato teve é que faltou um pouquinho de acidez. Mas nesse placar aí do primeiro, dos principais, o Pablo ganhou, sem dúvida. Aí. O Pablo aí já ganhou um pontinho ali, quase que o Francisco até por mim até perderia, porque foi muito, assim, blau esse do robalo. Foi zoado mesmo. Aí quando a gente foi pro segundo prato, o Francisco, primeiro o pessoal achou que era carré, e a Irina até falou, gente, chega de carré, Francisco. De novo, né? Porque pelo amor de Deus, o homem fez carré a vida inteira. E ele ainda usou uma coisa que a gente achou legal, que lembra lá da prova do casamento, gente? Quando o Ravi ficou, tira o osso, pra que limpar o osso? E o Francisco fez exatamente isso. Só que ele, no depoimento, ele não falou que foi o Ravi, né? Claro que não, ele falou, nunca fala. Eu tirei o osso agora porque eu lembrei da prova do casamento. Aí, ó, a arrogânciazinha bateu agora. Qual a dificuldade, né, de você admitir, pô, peguei uma dica do Ravi e fiz, é legal fazer isso, mostra humildade, mostra que mesmo com a experiência você ouve quem é mais novo que você. Então o Francisco tava só derrapando. Ele fez a vitela grelhada com molho de moriles. Moriles, gente, é um cogumelo, tá? Normalmente é um cogumelo francês, mas você encontra em outras partes da Europa. A característica dele é que ele não pode ser cultivado, é igual a trufa, você tem que encontrar ele e só pode servir cozinhando, cru, ele é tóxico. Então, no dia, o Jacan pegou uma pau, né? Tipo, molho de moriles, não sei o que, e a gente ficou meio tipo, agora, né? Francês ali, E ele também colocou uma batata pão de riz. Esse pão de riz, a gente tem esse nome chique e tal, mas vocês lembram de Julienne? Que é aquele corte, que é um retângulo perfeito, 3mm por 3cm? O pão de riz é um corte dessa linha de cortes em bastão, que ele é um pouquinho maior, 1,5 por 7 centímetros. Então era aquele patotão assim de batata que ele colocou lá. Só isso, é só o corte que tem esse nome. O prato foi super elogiado, o Jacan só falou que podia ter talvez uma batata só, ele colocou também umas cebolinhas caramelizadas e rabanete cru, mas que conversava muito bem, mas não teve um uau. Também tava tipo, gostoso, tava correto, mas não era uma surpresa, não era nada além do que as pessoas esperavam pro Francisco pra uma final de Masterchef. Tava melhor que o primeiro prato, mas ainda não era um pá, né? E aí a gente teve o Pablo, que fez uma blanquette de língua. O Pablo gosta muito de trabalhar com a língua, né? Ele já tinha comentado isso em outro episódio. E tradicionalmente, gente, a blanquette, que é um prato francês, é feito com vitela. Então, de novo, a gente teve esse embate aí. O Francisco usando a vitela e o Pablo fazendo uma adaptação pro conceito dele, usando a língua. Isso aí. Então ele também fez cenoura glaciada e pistache. Achei também outra coincidência, né? Que os dois usaram pistache nas provas. Foi um clássico revisitado. E eu achei muito interessante que foi nesse momento que ele falou assim, para as pessoas que achavam que eu não tinha base clássica, eu tenho. O Pablo tem experiência na culinária francesa, né? É uma característica dele, essa modernidade, essa questão dele querer trazer ingredientes brasileiros. Então acho que ele calou a boca assim de uma galera que achava que ele não tinha base francesa. Eu senti que foi pro Francisco. Eu senti também, mas eu acho que tinha mais gente que achava que ele não tinha uma base
consistente, uma base sólida. E o prato tava lindo, o que eu acho incrível. Porque assim, você fazer uma vitela bonita é muito fácil. Fazer uma língua bonita que dá vontade de comer, apetitosa, é muito mais difícil. É complicado. Então eu achei que o Pablo arrasou. Aí no placar a gente tinha Francisco 2-1, depois dos principais, Pablo ganhou 2 pontos, 3-2 pro Pablo. E vamos pras sobremesas, vamos né? para as sobremesas, que foi onde o negócio esquentou ali agora. Vou falar assim, gente, eu tava até essa hora achando a final muito morna. Porque assim, não teve nada ali que fez... Eu comparo muito com a Michelle e a Débora, porque os pratos que a Michelle apresentou me deixavam muito tipo, caralho, de onde ela tirou isso? Talvez como ela sempre ficou meio embaixo na temporada, ela chegou pá, na final, deu essa impressão. Então você criou meio que essa expectativa, né? E a única coisa que rolou nesse meio tempo foi uma tretazinha que só serviu pra quebrar o Francisco mais um pouquinho. Foi a treta da geladeira? Ai, gente, como eu tava esquecendo de falar isso. Cara, o que foi Francisco deixando a geladeira aberta? Aí a filhinha do Pablo, né, comentou. Tipo... Começou com a filhinha, aí as pessoas começaram a falar, tipo, Francisco, não sei o que. Aí o Pablo ainda falou, Francisco, não. Aí ele rebateu, tipo, última coisa que me importa agora é essa geladeira aberta. Aí o pessoal ficou assim, meio chocado, e ele ainda mandou uma coisa, tipo... Aí todo mundo ficou, tipo, desculpa, chefe, não sei o que, não. Aí ele mandou, respeitem a hierarquia. Gente, que hierarquia? Ele acha que ele é chefe... A menina falou isso, né? Ele acha que ele é chefe de quem, meu amor? Tipo isso, hierarquia de quê? Ele não tava sendo chefe de ninguém ali. A menina já queria com sangue ali, ó, descer lá. Cara, não, gente, sabe o que eu teria feito? Sabe o que eu teria feito se eu fosse o Pablo? Eu teria ido lá, perdido meus raros segundinhos e fechado a geladeira, tipo, mas calhou que ele fechou. Ele foi usar, colocou o dele e fechou. Mas, tipo assim, naquele minuto, entendeu? Quando ele ainda tava ali falando da hierarquia, se fosse Pablo, ia lá bem pleno, fechava, voltava, falava: doeu, Francisco, ainda vou ganhar de você. Eu ainda falava assim, que eu sou afrontosa. Cara, ele é Gente, eu não vou falar. Não, nessas horas perde muito ponto. Inclusive, eu ainda lembrei no dia... Uma galera que tava torcendo pra ele no mezanino, que eram poucas pessoas, o Clécio. O Clécio falou na hora, tipo, pra gente, que vai ficar isso? Não, eu ainda lembrei de uma coisa que você falou, assim, Francisco, depois que o Clécio saiu, Francisco tava muito de boas, né? No discurso lá, sendo humanizado e tal. Foi Clécio voltar. Nossa, é verdade. Francisco embusteceu tudo de novo. Vou voltar a ser o filho da mãe que eu era. É isso que acontece. Então, aí a gente foi pra construção ali das sobremesas. O Francisco foi muito pra vibe do... Já fiz, quero mostrar coisas clássicas que eu já preparei e já sou famoso por isso. E o Pablo foi pro diferentão da vida ali usando nitrogênio líquido. Ele foi o alquimista da parada, né, Pablo? Incorporou Angélica. Fumaça, mágica. Eu achei muito maneiro. Nossa, não. Mas eu acho que o Pablo deu uma leve viajada de ter feito 2 sorvetes. Não achei não. Podia ter feito um sorvete e um outro troço. Sabe por quê? Porque o negócio tava tão bom. Não, tava lindo, e devia estar uma delícia. Bom. Mas assim, você apresentar 2 sobremesas, 2 sorvetes... A sorte dele é que os 2 estavam fantásticos. Mas sabe o que eu acho também que ele foi pro sorvete? Porque sorvete não deu certo a temporada toda. Sim, mas então, fazia assim, agora eu vou mostrar que eu sei fazer sorvete, então toma sorvete. Toma sorvete. Raíssa, tu quer sorvete? Arroba. Mas fazia um, entendeu? Pode ser, é porque, cara, vamos lá pros preparos. Primeiro que ele apresentou, mano... Maravilhoso! Maravilhoso! Que coisa linda, né, gente? Quando ele falou que ele ia fazer um Romeu e Julieta, eu até falei assim, gente, Elisa já fez isso lá na primeira temporada. Eu fiquei meio nheta também, falei, vou fazer soufflé de goiabada com não sei o quê. Pois é, quando só que aí... chegou, Guilherme... Quê? Não, tô falando aqui que quando chegou aquela goiaba, gente, tava lindo demais. Ele fez o sorvete de goiaba, fruta. Aí a goiabada, ele derreteu, misturou com gergelim. Aí o sorvete, né? Ele fez um buraquinho, botou isso ali, fechou, cobriu com chocolate branco, que ele botou um corantezinho amarelo, botou um punkzinho ali por cima. Gente, ficou uma goiaba perfeita. E quando cortava... Cara, gente, foi muito lindo. Eu não gosto de goiaba, eu fiquei com vontade de comer. Gabriel não come fruta nenhuma, só pra vocês saberem, tá? Aí ele usou queijo canastra e requeijão pra fazer o tal do Romeu e Julieta. Ainda tinha um cremezinho de amêndoas por baixo. É verdade. Cara, tava fantástico. Agora, uma pequena treta. Ele falou na hora que era autoral, né? A Paola deu até uma duvidada, né? A Paola ainda mandou assim, isso foi realmente sua ideia. Por que a Paola fez isso? Porque na temporada passada rolou treta com a sobremesa da Michelle. Que ela fez a sobremesa da Bel Coelho, na edição não mostrou o que ela tinha falado, depois o povo ficou falando que ela copiou, blá blá blá. Então rolou essa preocupaçãozinha.
E depois dos dias da final, rolaram umas matérias aí nas internets da vida falando que não era autoral, porque tem um chefe americano que faz preparos de sobremesa que imitam frutas. Quando você vê, parece uma maçã, parece uma ameixa e tal, mas quando você corta é outra coisa completamente diferente. O que eu acho que as pessoas confundem. A técnica de você montar uma fruta e abrir não sei o que pode não ser autoral dele, até porque é difícil. Mas a sobremesa é autoral, gente. Esse cara, o americano, ele nunca fez um sorvete, eu fui pesquisar, ele nunca fez um sorvete de goiaba com goiabada, com queijo, não sei o que. Então assim, a ideia da construção... Você pega a inspiração, que é uma coisa que assim... Ele pode, provavelmente ele sabe que existe esse cara, provavelmente. Mas ele já fez lá a gema de ovo, que não era gema de ovo. Então é uma coisa que ele gosta de fazer, uma brincadeira que ele gosta de fazer. Então, assim, era autoral, gente. Ele criou lá o sorvete dele com os nitrogênios, quase perdeu a pele da mão. Mas vamos lá, Tem é muito difícil você criar uma coisa do totalmente zero, nova, gente. Vamos lá, né? Por favor. Nada Então se assim... cria, tudo se copia. Pois é, o cara, ele tem um conceito lá fora que o cara criou, beleza. Se ele tivesse feito exatamente uma sobremesa daquela e falado, não, eu inventei tudo, tranquilo. Mas a ideia do Romeu e Julieta foi dele. Ele adaptou pra aquele preparo. Então assim, gente, menos. E deixa a Michelle em paz também, pelo amor de Deus, que a mulher já tá longe, já ganhou, já tem tempo. Gente, é Michelle. Aí, vamos falar logo do segundo sorvete do Pablo. Esse, será que é autoral, Gui? Porque eu achei tão diferente. Ele fez um sorvete, gente, de pão na chapa. Nossa, mano, muito com espuma de doce de leite e telha de café. Ui. E o que mais me mexeu comigo ali, que foi a hora que eu falei, mano, ganhou, foi o discurso desse segundo sorvete. Sim. Porque ele é mineiro, aí ele já falou que a goiabada e tal foi por causa de Minas. E aí nesse ele contou toda uma história de Minas, dos escravos produzindo telhas para as construções. Pô, assim, mano, mostrou ali que ele dedicou tempo pra ter a história do prato. Sim. E tava tudo tão bem feito e tão bonito. Diferente. Tava demais. E eu fiquei pensando, gente, como é que será que é o gosto de sorvete de pão na chapa? E aí quando já cantou, ele fala, cara, é pão na chapa. E tá uma delícia. Então, aí também, eu tive certeza absoluta que ele tinha ganho nesse momento. Nessa hora eu falei, mano, pega o troféu e fala aqui, querido, ó. Na tua mão. Foi incrível, né? Não, a sobremesa. Ele ganhou na sobremesa, cara. Tipo assim, foi bizarro. Tanto que quando o Francisco chegou, ele deu a gentileza do Pablo apresentar primeiro. Sim, foi aí tudo bem, né? Francisco dando aquele negócio dele ser gangorra, é escroto às vezes, de vez em quando ele quer ser gente boa. Ele falou, dele derrete, pode ir na minha frente. E aí quando ele foi apresentar, a gente já tava com um uau tão grande da sobremesa do Pablo, que por mais que o dele não recebeu críticas, mano, foi tipo, tá bom, Francisco. Próximo, vamos pro Pablo. A primeira sobremesa do Francisco foi um abacaxi assado com creme de mascarpone, biscoito de amaretto e um licor ali de amêndoas. E a Paola, enquanto ele tava preparando, tava assim, se essa sobremesa for boa, muda de nome. A Paola fazendo essas coisas que ela gosta de fazer, né? E tava boa. Tanto é que ela falou, tô escolhendo um novo nome aqui pra mim. Mas foi muito isso que você falou, sabe? Tava boa, tava deliciosa. Mas não era o tchan que a sobremesa do Pablo foi. O tchan, então, exatamente essa palavra. É o tchan do Brasil. Não tinha o tchan. É aquela coisa, você vê um primeiro que foi incrível. Um segundo, pra se destacar, pra você esquecer do primeiro, tinha que ser tem que ser fenomenal. E não foi. Não foi. Eu até achei interessante o fato de que ele faz o abacaxi assado com suco de laranja, tangerina e alguma outra coisa. É diferente, assim. Mas não tinha mais. Sim. E foi aquela coisa, ele fez aquele prato que ele já faz há 25 anos, que já é conhecido, que o povo já gosta, sabe? Não inventou nada, não criou nada, não trouxe nada pra essa final. Então... deu ruim ali pra ele. Na segunda sobremesa, ele quis prestar homenagem pra um chefe que faz um prato com caju e gelatina de cachaça. E aí, pra incrementar um pouco mais, ele também fez uma espuma de cachaça e um mousse que ele tem, tipo, como um prato autoral dele, que é um mousse diferentão, que não vai gema, não vai gordura. E é um chocolate bem amargo, ainda tem ribs de cacau pra ficar bem amargo, assim. Tava bonito. Eu não entendi muito esse conceito da gelatina de cachaça, achei meio estranho. Mas o Jacan achou muito legal. O Jacan super elogiou, falou que era uma sobremesa moderna e que era a cara do Brasil. Acho que aí muito pela junção de caju e cachaça, mas... essa junção caju e cachaça não era dele, era do chefe que ele se inspirou. Pois é. Então,
Não teve o tchan também. Não teve também. Não teve o tchan. E aí nesse placar, Pablo disparou, virou um 4x1, 5x1, já até perdi as eu contas. nem sei mais como é que ficou o placar aqui. Depois eu faço as contas na edição, bota aqui na tela agora pra vocês entenderem, porque matemática não é nosso forte. No final, a Ana Paula falou que foi 130 a 109. Então, assim, o que é uma diferença bem grande, né? Podia ser mais apertado. Eu achei que ia ser mais apertado também. A pior coisa do Pablo ali acabou sendo o nhoque mesmo, foi o que deu um pouquinho de medinho dele não conseguir levar. Sim. Mas, mano, as sobremesas foram assim. Foi uma vitória. Nos pratos principais ele já abriu vantagem. E nas sobremesas ele. Tchau, Francisco. Deixou o Francisco lá comendo poeira. Nós chegamos na final, rolou uma coisa muito legal quando a Ana Paula falou que o Pablo ganhou, todo mundo correu pra abraçar ele. E foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Isso foi muito bonito e eu acho que isso vale pra ressaltar uma coisa, que essa temporada de profissionais, ela foi muito harmoniosa. Por mais que você tenha uma tretazinha ali de Clécio e Francisco e tal, que não foi nada muito grande, todo mundo se dava bem, todo mundo se respeitava, todo mundo teve harmonia, teve um conflito aqui e ali, mas conflitos saudáveis, né? E criaram realmente um laço, uma amizade que permanece até hoje, né? A gente vê ali nas redes sociais, realmente criaram uma amizade, todos eles. A Angélica com todos, a Angélica então, que é a mãezona da galera, tá bem com todo mundo. Então, realmente foi uma característica muito legal da temporada. Apesar da gente gostar de treta, a gente também acha muito fantástico ter um reality show que estimula e incentiva tanto a competição nas pessoas, mas isso não ter causado desarmonia, inimizade. Exatamente. Então, realmente são profissionais, então de parabéns. Mano, melhor temporada da vida. Gente, com isso então a gente termina essa temporada de profissionais e essa temporada aqui de reviews no MasterChef em Pauta. A gente quer agradecer todo mundo que acompanhou com a gente. Todo mundo no Twitter, que acompanhava toda terça, que acompanhava a gente nos stories lá no Instagram, que eu pulava, chorava, ficava triste, feliz, a galera lá comigo. Vocês foram incríveis, super apoiaram esse nosso projeto. A gente tá muito feliz, né, Gui? Com os resultados. Muito mesmo. E fiquem de olho, a gente vai tentar trazer alguns conteúdos aí até estrear a próxima temporada de Amadores. A previsão é de fevereiro do ano que vem começar essa temporada, então a gente tem 2 mesezinhos aí de férias de MasterChef. Então vai todo mundo pra cozinha treinar aí. Inclusive o Gui. Inclusive eu. Então vamos ver se até fevereiro a gente consegue trazer algum conteúdo pra vocês também. Se vocês quiserem alguma coisa, quiserem conhecer um pouquinho mais dos participantes, alguma coisa de ex-participantes, alguma coisa dos preparos, tem alguma ideia sobre o MasterChef? Manda pra gente. Deixa a gente aqui nos comentários que a gente vai olhar tudo. A gente precisa também saber o que vocês querem ver aí nesse período de férias. Também tem o e-mail, vou deixar aparecendo aqui na tela, vocês podem mandar por e-mail lá pra nossa conta. Vocês também podem seguir o MasterChef em Pauta nas redes sociais, é sempre MasterChef em Pauta, mas tem as informações aqui no box de informações. Também podem seguir a gente, é claro, nos nossos perfis pessoais. O meu é Gabi Vasconcelos V. E o meu é Gui Ebate. Foi muito bom ter estado com vocês nesse período, gente. Não esquece de se inscrever no canal, o Gui não gosta que eu fale isso, mas é porque pra acompanhar os próximos vídeos. Isso aí. E a próxima temporada. É isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.